Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, imprensa, boa noite. Nesta sexta-feira, dia 4, sexta-feira que passou, nós tivemos a avaliação do primeiro encontro das redes de proteção à infância e à juventude da comarca de União da Vitória, coordenada pelo juiz da Vara da Infância, o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cochani, e promotor Dr. Júlio Ribeiro Campos Neto. Essa rede ela é um esforço conjunto do Executivo, através, evidentemente, do prefeito, que estava lá representado pelo vice, o professor Jair, da Ação Social, através da secretária de Ação Social, Dona Mônica, o CRAS, CREAS, CAPES, ADAB, Conselho Tutelar, Polícia Militar, através da Patrulha Escolar, do Judiciário, evidentemente, Secretaria Municipal de Educação, através das escolas, equipe pedagógica, do Núcleo de Educação também, e o Poder Legislativo, representado por todos nós, evidentemente, e que durante o encontro, eu observava ali a fala da assistente social da cidade de General Carneiro, quando ela falou a respeito de uma lei que eles estão com a dificuldade, na maioria dos municípios, para ser aprovada a lei que foi aprovada aqui de autoria do vereador Mário Lúcio sobre a proibição das bebidas alcoólicas em via pública. E até falei conversando com as assistentes sociais e com os secretários de educação, realmente sobre a dificuldade que deve ser no município menor, sobre a pressão que deve ter, mas que procurassem essa Casa de Leis e principalmente o vereador Mário Lúcio para orientações a respeito e tudo, porque essa rede é uma ação, é um conjunto de ações, legislativo, executivo, judiciário, visando diminuir a evasão escolar, problema de bullying que acontece não só nas escolas, mas em vários lugares, em locais públicos, clubes, nas escolinhas, enfim, em vários lugares. Abandono familiar, tirar as crianças das ruas e principalmente a questão do alcoolismo, que se agrava muito e cada vez mais é um problema não só de saúde pública, um problema social muito grande. Essas ações todas, ela vem melhorar o IDH e todos os indicadores sociais. E ela passou a ser, aí a gente elogia muito a ação e a atitude do Poder Judiciário, através do juiz, do doutor Carlos Eduardo Maccioli, e do promotor da Vara da Infância. Hoje é um trabalho de referência, não só para a União da Vitória, mas para o Estado e para o Brasil. Eles têm dado palestra, ido a vários seminários, contar de que forma que é feito essa ação conjunta de tudo. Eu fiz questão aqui de relatar esse trabalho, porque é tão importante a gente contar as coisas boas que acontecem, porque muitas vezes só sai notícia negativa, principalmente da questão dos políticos. E eu vejo assim, há muitos e muitos bons políticos no Brasil, em todos os poderes, seja no executivo, no legislativo. O problema é que a notícia ruim, ela vende muito e corre muito rápida. E todas essas ações com essa, muita gente nem fica sabendo, e ações importantes. Nessa mesma semana que passou, acho que foi na quinta-feira, vários vereadores estavam presentes ali, na inauguração da nova casa familiar, a casa de abrigo, ou casalar, como era chamada, né? Onde essas crianças que têm um risco familiar, que estão muito vulneráveis, vão para essa casa até que se resolva a situação, para não ficarem justamente nas ruas, à margem da delinquência, das drogas e todas as outras coisas ruins que tem. Então esse esforço é um esforço que tem que ser conjunto mesmo, porque eu como professor, a gente viu o seguinte, nas escolas, a nossa grande angústia
Era que você dava os encaminhamentos ali para o Conselho Tutelar, que faz um bom trabalho e tudo, mas ele não tinha sequência. Parava ali, de nada adianta você encaminhar e para. Se não tiver encaminhamento psicológico, encaminhamento para tratamento de saúde, e para todos esses órgãos aí que eu citei, que estão agora juntos, interligados nessa rede, e que favorece muito esse trabalho social, e é preciso. E todo o investimento que se fizer no social, ele é um investimento que vale a pena porque recupera o bem mais precioso, o bem mais valioso de um estado, do município, que é o ser humano, a criança, o jovem e o adolescente. Também quero fazer uma referência aqui à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ela atua em nossas cidades desde 1997, tendo como objetivo principal oferecer assistência aos portadores de doença e suas famílias, por meio de visitas domiciliares, apoio psicológico, fisioterápico e nutricional. Eles têm cadastrado aproximadamente 1.500 pacientes. Não conseguem, por questão de infraestrutura, de logística, atender a todos, mas tem um atendimento aproximado de 480 pacientes. E que já é um número significativo, é um número que representa muita coisa, porque a gente sabe que é uma doença muito perversa, que maltrata muita pessoa. E tem algumas datas assim que se tornam comemorativas, ou fim, que são datas pontuais, como é o caso que aconteceu agora, o Agosto Azul, cuidando da saúde do homem, prevenção do câncer de próstata, principalmente, que é a maior incidência, e do Outubro Rosa, voltado para a saúde da mulher. Também faço aqui mais um reforço ao repúdio, mais uma vez citando o vereador Mário Lúcio, a respeito do dinheiro de bancos públicos e empresas públicas, minha gente, para clubes de futebol. Uma vergonha, né? Hoje ainda passava ali pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, todos ali reivindicando seus direitos, suas conquistas, e os times recebendo verdadeiras fortunas. E assistia no esporte ali uma matéria, né, até sobre um time aqui do Paraná, o Atlético Paranaense, que o chefe da torcida, o presidente da torcida organizada, foi preso porque estava portando uma arma naquela confusão que deu no Atletiba agora. E assim é em todas as torcidas organizadas. Pode até ter boas ações, mas o grande problema é que esses bancos e empresas estão financiando o quê? O vandalismo, esses quadrilheiros, essa desordem no futebol que espanta o torcedor comum, a família daí. E não pode acontecer. Continua tendo, minha gente, ainda cambista nos estádios. Como é que pode? Às vésperas de uma Copa do Mundo. Então, o banco público tem que financiar, sim, o esporte olímpico, paraolímpico e os projetos sociais. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: esses tempos, vários amigos e colegas aqui mesmo da Câmara me cobraram o seguinte, a meu respeito e do vereador Daniel, do PMDB, saiu no jornal que lado o PMDB está. O PMDB tem um lado, lógico. O PMDB está do lado do povo, do lado da população, assim como todos os vereadores. Os poderes são independentes, legislativo, judiciário e executivo. Nós não temos que ser subservientes a nenhum poder e aprovar o que não é de interesse público, assim como todos os demais, indiferente de partidos. E aqui eu gostaria que o repórter que publicou a pergunta, está aí a resposta, que também publicasse a resposta por uma questão de direito, por uma questão de imprensa livre, de expressão. Vou aqui citar uma frase da presidente Dilma, vou parafraseá-la aqui, que depois que passou as eleições, um repórter perguntou assim para ela: presidente, mas sobre a imprensa, que houve muitas inverdades e tal, ela disse o seguinte: prefiro a imprensa livre, ainda que cometa injúrias e injustiça,
do que nos porões da ditadura. Porque esses tempos, aí no início, logo no início, quando o chefe do Detran assumiu o cargo no Detran, saiu no jornal falando sobre o PMDB, que o PMDB era oportunista, era isso, era aquilo, era uma escalada de poder, por isso, por aquilo. Porque o nome do chefe do Detran é Carlos Bueno Santos. E sequer ele verificou a fonte. Quem era esse Carlos Bueno? Várias pessoas, o próprio chefe do Detran veio brincar comigo e me contar sobre isso. Então é importante, né? O mesmo direito, como se a imprensa tem de falar, publicar o que a gente pede, que não seja através de um direito judicial e tudo mais. E para encerrar, vou citar Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os justos, pois estes terão o reino de Deus. Boa noite a todos, obrigado pela paciência e muito obrigado.